Boa noite! Para começar esse periscópio, eu vou passar novamente um vídeo, né? Rapidinho, uma transmissão ao vivo de uma pessoa que eu admiro muito, é a jornalista Natália Leite. E ela fez essa transmissão ontem à noite. Então é só um trechinho que eu queria passar para vocês. E um terceiro ponto, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que para mim é muito, muito importante. Assim como a gente constrói o ambiente nos constrói. Eu estava agora há pouco limpando a cozinha, sabe assim, lavando a louça e lavando panela. E como se faz bem depois, quando tá tudo limpo, você olha e sente, primeiro, o prazer do trabalho bem feito, né? De você trabalhou bem, limpou tudo. Oi, E Rafa. depois, esse é um ponto que a gente tem que se conscientizar. O ambiente nos constrói. Se você está trabalhando num ambiente que é agradável, a nossa super Priscila Ben fala disso, né? Arquiteta trabalha com ambiente. Se o ambiente tá limpo, não precisa ser luxuoso, gente, não precisa ser chique, basta estar limpo e organizado. Se cheira bem, faz bem para a alma. Se tá com as coisas em ordem, por mais simples que sejam, já faz bem, já deixa a gente mais inteligente, mais com a sensibilidade mais aguçada. Então, esses três pontos eram os três pontos. Ok. Agora sim, boa noite, gente que está entrando aí. Normalmente eu trago um vídeo ou uma pequena transmissão no início de cada periscope que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje. E para introduzir, então, quem estava falando neste vídeo é uma... Oi, Rafa. É uma mulher que eu admiro muito, é a Natália Leite, e ela fez essa transmissão ontem à noite para falar de diversos assuntos. Ela é uma das fundadoras de um projeto muito bacana que se chama Escola de Você. É um projeto que ele é voltado para mulheres. Então ela... Olá, quem está entrando. Então, ontem à noite ela fez uma transmissão para falar sobre alguns assuntos relacionados a esse projeto e a outros. E daí ela fez essa... Rose pra quê? E daí ela fez essa transmissão e citou o trabalho que eu desenvolvo com a qualidade corporativa, tá? Então, para mim é uma honra ouvir da Natália, que é uma pessoa tão querida, uma pessoa tão inteligente, tão nobre como pessoa, né? Ela é uma pessoa que eu admiro demais. Então, ela citou ali, ela estava falando justamente sobre a influência dos ambientes no bem-estar das pessoas, e daí citou o trabalho com a qualidade corporativa. Então, eu quis passar isso para vocês e também para aproveitar o gancho aí com que o assunto que a gente vai falar hoje. Boa noite quem está entrando. Para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck, eu me especializei na área de projetos para ambientes de trabalho e eu acredito muito, 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 muito na relação do espaço físico com o bem-estar humano. E é por isso que eu fui buscar uma especialização fora do Brasil, na Alemanha, que é um país que eu vejo que respeita, onde as pessoas se respeitam muito. E eu fui estudar lá justamente esse impacto, essa influência do ambiente nas pessoas e daí, no caso de ambiente de trabalho, na performance das pessoas, né? De que forma que elas conseguem produzir melhor através de um ambiente adequado. Quanto tempo você ficou lá? Eu tenho ido e voltado desde 2014. E tá surgindo umas outras perguntas que fogem um pouco do nosso tema. Eu vou tentar focar para que também a gente não se estenda muito hoje, tá? Bom, então aproveitando o gancho do que a Natália Leite comentou na transmissão de ontem e acreditando nessa influência do espaço físico no bem-estar das pessoas, como é que acontece no caso no inverno, por exemplo? Como é que as pessoas trabalham num ambiente, num momento em que está mais frio? E eu até queria saber de onde é que vocês estão. Olá, quem está entrando. Tem alguém aí do sul do Brasil online que está sentindo esse friozinho? Ou quem está no norte aí que nem percebe o inverno? Talvez muito do que eu vou falar aqui. Sou fisioterapeuta. Fer Lourenço, que legal! Interior de São Paulo, show, como é que tá o tempo aí? Porque eu trouxe esse assunto para falar que aqui no sul tá bastante frio, né? E na verdade, se a gente conseguir adequar o ambiente também
para momentos onde a sensação térmica é diferente e é extrema, a gente também pode influenciar na nossa produtividade. Em Santos, 15 graus. Já está dando para sentir então um pouquinho. Porque o que acontece, gente? A gente, obviamente, em vários lugares hoje tem o ar-condicionado, né? E o ar-condicionado, ele dá conta. Hoje é difícil tu trabalhar num ambiente sem uma climatização artificial, que a gente chama, que é justamente esses splits, aparelhos de ar-condicionado. Porém, quando a gente fala em espaço, além do clima, aquele que a gente mede no aparelho do ar-condicionado, a gente também fala em temperatura visual, né? Como é que a gente se sente visualmente através das cores, através de diversos elementos, como é que a gente sente esse calor, este aconchego nos ambientes. Então hoje o que a gente vai falar justamente, eu vou trazer para vocês 3 pontos, 3 dicas muito práticas que a gente pode fazer, aplicar no ambiente de trabalho para deixar o espaço mais aconchegante, mais acolhedor. Tá? Então eu queria convidar vocês para compartilhar essa transmissão, para que outras pessoas também possam saber desses 3 pontos aí, essas 3 dicas super práticas. Quem puder compartilhar, eu agradeço. E se puderem ir dando os coraçõezinhos também, só para ver se vocês estão me ouvindo bem e se está fazendo sentido o que eu estou falando, certo? E para começar, essas 3 dicas que eu queria trazer, a Natália ela falou nessa transmissão. Tô na divisa de Bolívia com Rondônia. Bom, aí deve estar mais quentinho então, né, Alberto? A Natália falou no início daquela transmissão que eu passei aqui no início desse Periscope, também sobre a influência da vegetação, tá? E este é um dos pontos que eu vou falar hoje. Então, o primeiro item que nos dá aconchego, que nos dá bem-estar num ambiente, e principalmente em ambiente de trabalho, tá quente, ok? Maranhão também, puxa que legal, gente. Bom, não vai ser o caso para esquentar termicamente o ambiente, mas é também como deixar o ambiente mais aconchegante, né? Isso influencia na forma como a gente produz, principalmente em ambiente de trabalho. Então, quem já me acompanha sabe que eu costumo falar muito de vegetação. E vegetação realmente tem dados aí que mostram em pesquisas do quanto a vegetação influencia no bem-estar das pessoas, tá? Então a Natália estava falando nessa transmissão que ela fez ontem, do quanto é importante a gente ter pertinho da gente, seja em cima da mesa de trabalho, uma plantinha, uma flor, enfim, porque vai nos dar um bem-estar, vai nos dar um aconchego. E quando a gente vai procurar razões para isso, né, números, existem pesquisas hoje que mostram a influência da vegetação ou de um elemento natural no bem-estar das pessoas, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, publicada no ano passado, mas foi uma pesquisa mundial, aponta que a gente se sente bem em até 15% mais em um ambiente onde tem essa presença de vegetação do que em outro que não tenha, né? Então, quando a gente vê uma pesquisa dessas que mostra um dado, um número significante, né, de 15% no aumento da satisfação das pessoas. E o Rafa está colocando ali o nosso site, tá? qualidadecorporativa.com.br. Eu entrei no embalo hoje do assunto e fui falando e não me apresentei direito, né? Então eu falei de mim, que eu sou a Priscila Benck, e o nosso trabalho a gente desenvolve aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, no escritório da Benck Arquitetura e Construções, tá? Que é o nosso escritório aqui no Sul. E a gente tem um departamento aqui dentro que realmente é focado na parte de ambientes corporativos. E para isso a gente desenvolveu um conceito que se chama qualidade corporativa Smart Workplaces, tá? E é ali onde a gente concentra todos esses estudos. Mas depois eu vou passar para vocês nossos canais aí. Então a gente estava falando da influência da vegetação. E daí, quando a gente vai procurar razões lógicas do porquê que isso acontece, por que aumenta? Você já parou para pensar por que a gente se sente bem num ambiente onde tem madeira, onde tem uma vegetação? E ontem, inclusive, eu estive visitando aqui a abertura da Casa Cor, que é uma mostra de decoração, né? Talvez vocês devem conhecer, que tem em diversas cidades aí do Brasil. E eu observei que em todos os ambientes, praticamente, tem algo relacionado à natureza, tá? Ou um painel de madeira, ou um acabamento similar à pedra, ou a própria vegetação em si, ou um painel que mostre uma paisagem. E por que isso acontece?
Porque os arquitetos sabem, as pessoas sabem que a gente se sente melhor em um ambiente onde tem essa ligação com a natureza, tá? Então, às vezes, no dia a dia, na nossa correria, nas grandes cidades, às vezes é difícil a gente ir para uma praça, por exemplo, para contemplar uma vegetação. Então, tá na hora da gente trazer a vegetação para dentro dos espaços, tá? E é isso que essa pesquisa mostra, então, que é essa influência da vegetação no bem-estar das pessoas e também na criatividade, na produtividade. Mas a razão lógica que essa pesquisa aponta é que a gente tem essa necessidade de conexão com a natureza e principalmente nós brasileiros. Por quê? Porque houve um desenvolvimento urbano muito acelerado aqui no Brasil. Né? E nessa pesquisa mostra um ranking entre os países que mais precisam ter hoje esse contato com a natureza, e o Brasil está em primeiro lugar nesta pesquisa. Tá? O Brasil foi onde eles fazem uma relação histórica, é onde as cidades se desenvolveram muito rapidamente. Houve uma mudança de uma urbanização mais verde para uma urbanização onde a gente tem hoje muito concreto, muitos prédios, enfim, que daí perde esse contato com a natureza. Então é por isso que hoje a gente precisa ter essa conexão, esse contato com a natureza. Então esse é o primeiro ponto que eu trouxe do bem-estar, né? O que a gente pode fazer muito prático para colocar amanhã em cima da mesa é um vaso de vegetação, tá? Isso é uma coisa assim, gente, que custa né, valores super acessíveis. A gente pode... E daí varia, tá? Qualquer tipo de vegetação. O que é indicado para um escritório? Por exemplo, a fiscalização ambiental não funciona. Clayton, não entendi a tua pergunta. Então, o que a gente pode colocar em cima das mesas? Um calanchoe é aquela flor, tem umas bem pequenininhas, que tem flores, inclusive, é bem bacana, não ocupa muito espaço na mesa de trabalho. Ou então um lírio da paz, é uma folhagem super, super, super resistente. Também tem uma flor, que é uma flor bem branquinha. Ou então trabalhar com espécies mais semelhantes a palmeiras, que daí de repente a gente pode botar num canto de uma sala. Então tem a areca, uma palmeira super resistente, a rafes. Enfim, existe aí uma variedade de vegetação que a gente pode colocar em escritórios, principalmente em lugares que também não recebam muito sol, tá? E elas são muito resistentes. Minha casa é cheia de palmeirinha, que bom, que ótimo, faz muito bem. E o bacana das palmeiras também é que elas têm um volume grande, né? Então, daqui a pouco é melhor, ao invés de tu ficar enchendo de plantinhas pequenininhas, coloca uma maiorzinha, né? Que dê já um visual verde para a sala, onde outras pessoas também consigam enxergar essa vegetação, tá? Então, essa é a primeira dica. Para trazer bem-estar, para trazer aconchego, a gente precisa ter este contato com a natureza. Uma segunda dica, que a própria também Natália citou na transmissão que eu passei no início, é a questão dos cheiros, dos aromas. Né? Quando a gente consegue identificar um aroma que acolhe, que dê essa sensação de aconchego, é muito bacana usar através de aromatizadores de ambiente mesmo, tá? E daí é a mesma coisa que perfume. E quem tá assistindo aí que a mulher entende, tem perfumes que são mais indicados para o inverno e mais indicados para o verão. Por quê? Os mais invernos são mais doces, são mais quentes, né? Dão uma sensação de acolhimento. Então, isso é bacana a gente também utilizar em aromatizadores de ambiente. Então, para o verão, deixar um aromatizador mais refrescante, para o inverno, algo que vai acolher mais. E daí entram outras estratégias também com os cheiros. Semana passada, por exemplo, aqui no escritório, as gurias foram fazer... minha mulher exagerou, são 12 palmeirinhas, não atrai mosquitos. 12? Nossa! Palmeirinhas, então, é pequena isso. A gente precisa ter um cuidado com a questão de insetos, enfim, mas entre os benefícios que traz o verde é sempre melhor do que aí um cuidado que a gente precisa ter também com outras questões. Então, voltando à questão do aroma, então eu estava contando semana passada, por exemplo, que foi uma semana bem fria aqui no sul. Eu percebi que uma hora as gurias começaram a fazer pipoca. Pipoca dá um cheiro, né? Então, claro, não é em todo local de trabalho que se aconselha
envolver comida, porque comida dá cheiro. Mas a pipoca, ela também tem um ar acolhedor, né? Um cheiro acolhedor. Então foi muito engraçado, porque depois que elas fizeram aqui no escritório, modificou o clima do próprio escritório, né? Então o pessoal já estava oferecendo pipoca, aquele cheirinho de pipoca é um cheirinho gostoso, é um cheirinho que dá um acolhimento, na verdade, que até traz lembranças de estar em casa, vendo um filme, né? Então, daqui a pouco jogar com os aromas, com os cheiros também é bem bacana, né? Um cheirinho de um bolo saindo do forno no inverno é algo bacana. Então, a gente precisa conhecer os cheiros, as lembranças que esses aromas trazem pra gente, para ver até que ponto a gente consegue investir nisso para nos trazer o bem-estar, para nos trazer o aconchego, mesmo que seja um ambiente de trabalho. Não é porque é um ambiente de trabalho que tem que ser um lugar chato, um lugar frio. Não, pelo contrário. E muitas empresas já se deram conta disso, né? Quando a gente consegue trazer esse aconchego para o ambiente de trabalho, a gente consegue enormes benefícios. As pessoas se sentem melhor ali e produzem mais. Dá fome. Pois é, Cleiton. Tu sabe que é muito engraçado isso, porque a gente vê empresas, por exemplo, como o Google, tá? Que tem comida à vontade. E é à vontade mesmo. Eu estive na sede do Google e eu vi. E daí eu conversando com o pessoal que cuida justamente dos espaços físicos de lá, eu perguntei, puxa, o pessoal não engorda aqui, né? De ficar toda hora comendo, e daí eles têm essas... Como não tem um horário fixo de trabalho, você pode ir, fazer uma pausa a qualquer momento e comer. E se tem comida à disposição, as pessoas vão comer, muito provavelmente, né? E daí o próprio pessoal do Google me disse que tem pesquisas que mostram que quando as pessoas se alimentam bem, quando elas não sentem fome, elas também produzem muito mais e produzem melhor, porque elas estão mais satisfeitas, né? Inclusive com a fome. Então é bacana essas questões também, a gente identificar e pensar de uma forma estratégica, porque o Google, por exemplo, é uma empresa extremamente estratégica, tudo que eles têm lá não é à toa, faz sentido, porque eles buscam o bem-estar das pessoas e também a produtividade da empresa. Então, lidar, né, saber jogar também com essas outras estratégias também pode ser uma boa. Então, a gente falou a questão da vegetação, falamos a questão dos aromas e chegamos até as comidas, né, que também tem aromas. E, claro, a gente precisa daí adequar, dependendo da empresa, né, dependendo de onde se localiza, por exemplo, micro-ondas ou enfim, a gente precisa ver se é possível fazer comida durante o horário de trabalho. Mas tem aí algumas vantagens que a gente pode ver de uma forma bem estratégica, tá? E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção hoje, que inclusive aproveitando essa visita que eu fiz ontem na Casa Cor, e eu me dei conta do quanto eu não estou falando e do quanto é importante falar sobre iluminação, tá? Ontem, nesses espaços da Casa Cor, cada espaço, né? Como é que é uma amostra de decoração? Cada arquiteto faz um espaço. E esses espaços não precisam necessariamente ter a ver um com o outro. Mas é impressionante que, independente do estilo, independente das cores, independente dos aromas, inclusive, a gente entra nos espaços e a gente sente um acolhimento. E daí eu comecei a perceber o que tinha em comum entre esses espaços. E a questão de um projeto de iluminação adequada, gente, é o que faz toda a diferença. Então, tu vê que todos os espaços que eu visitei ontem da Casa Cor tinham... olá, quem tá entrando. Tinham um projeto de iluminação adequado e diferenciado, né? Quando a gente consegue trabalhar com mais de um ponto de luz, a gente consegue criar efeitos. Olá, Leandro, tudo bem? A gente consegue criar efeitos no ambiente. E quando a gente faz esses efeitos de uma forma... Quando a gente consegue criar efeitos que também transmitem esse aconchego, a gente cria sensações de bem-estar, sabe? Então, eu já falei em outros periscopes, né, da importância da gente poder trabalhar com temperatura de cor, que é a cor mesmo que a gente enxerga na luz, com temperatura de cor mais quente, também nos dá o aconchego, também nos dá o bem-estar, sabe? Então, quando você vai comprar uma lâmpada, tá? Dá uma olhada no rótulo dessa lâmpada, ali vai ter um item que é temperatura de cor, e daí vai ter um número. Vai ter um número e uma letra, que no final é K, que é da unidade kelvins, tá? Então, vai ter 3.000 kelvins, 2.000 kelvins, enfim. Quanto maior a temperatura de cor, mais branca ela é.
Quanto menor a temperatura de cor, mais amarelada ela é. E daí na parte da frente do rótulo diz ali, luz amarelada ou luz branca, enfim. Então vale a pena observar a temperatura de cor das lâmpadas, porque faz muito a diferença entre a luz branca e a luz amarelada. Mas aconchego pode dar sono no trabalho? Não. Não? Ah tá, pergunta, Rafa. Sim. O que acontece? Não adianta a gente colocar num ambiente de trabalho somente luzes amareladas. Porque daí, obviamente, a gente não quer que as pessoas durmam no ambiente. Da mesma forma, a gente fala nas cores. A cor azul, por exemplo, é uma cor que acalma, que relaxa. Mas não adianta também fazer um ambiente inteiro azul. A gente não quer que a pessoa vá dormir ali. E aí é que está a questão do projeto de iluminação. É por isso que é importante o projeto de iluminação. Por quê? A gente pode concentrar a luz branca, mas na área de trabalho mesmo, em cima das mesas de trabalho, porque é ali que a pessoa tem que estar alerta. Mas daqui a pouco a pessoa quer fazer uma pausa, ela quer dar uma relaxada, ela vai para um outro ambiente onde tem uma temperatura de cor mais amarelada, onde ela vai conseguir relaxar. Ou então, que inclusive a gente fez aqui no nosso escritório, na sala de reuniões, por exemplo, a gente concentra em cima da mesa de reuniões uma luz branca, uma luz de trabalho, para as pessoas ficarem atentas, mas na sanca, né, que a gente tem no forro, a gente trabalhou com uma temperatura de cor mais amarelada. Para casa, qual a cor adequada? Desculpa, não vi quem perguntou, tá? Mas ambientes residenciais usa cor mais neutra ou amarelada, mesmo que seja na cozinha e banheiro, tá? Cozinha e banheiro a gente pode trabalhar aí com uma cor um pouco mais branca, porque são áreas de uso, são áreas onde a gente precisa ter uma atenção, você está cozinhando, você precisa enxergar a cor dos alimentos, enfim. E daí a gente também entra num outro parâmetro aí das lâmpadas, que é o índice de reprodução de cores, IRC, né? O quanto de fato aquela luz que está iluminando aquelas cores, ela de fato ela é real, ela vai transmitir a cor real da cor. Cleiton. Então, Cleiton, o que eu recomendo? Em salas, em dormitórios, luz amarelada. São as luzes que dão este aconchego, tá? E em áreas onde a gente tem trabalho, seja escritório ou seja cozinha, por exemplo, a gente pode aí trabalhar com uma luz mais branca. Só que nunca, nunca muito branca, tá? Aquelas luzes que começam a ficar muito branca, muito amarelada, que a gente vai ver aí 5.000 kelvin, são lâmpadas, luzes muito fortes, muito brancas, não é bacana, nem em ambiente de trabalho. Né? Eu diria assim que a gente precisa cuidar até que ponto também a gente, mesmo que precisa manter alerta, mas também que não seja algo desagradável, tá? Então, poder jogar isso, fazer efeitos, posicionar as luminárias em determinados locais que vai valorizar uma determinada cor, ou vai valorizar um determinado objeto, ou a gente estava falando ali a questão da vegetação, focar uma luz para a vegetação. Então, são estratégias que a gente cria que dão outro aspecto ao ambiente. Né? E para isso não precisa investir dinheiro, tá? A gente vê hoje luminárias, são esses spots extremamente acessíveis. O que deixa um projeto de iluminação um pouco mais caro são luminárias pendentes, são luminárias que daí têm funções estéticas. Mas o que eu estou falando aqui não é muito estético, é sim utilizar a luz como uma estratégia para criar sensações de bem-estar. Então, muito está relacionado com a temperatura de cor da lâmpada. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá quando for comprar uma lâmpada para que tenha uma temperatura de cor mais quente, mais acolhedora. E também posicionar ela no forro em determinados locais que vai valorizar e vai nos dar sensações, vai nos criar outros tipos de sensação. E além disso, uma dica aí muito prática, agora no inverno, a gente colocar uma luminária de mesa, sabe? Um abajur, enfim, a gente pode criar outras estratégias que não vai envolver obra, não vai envolver custos altos e que a gente pode criar outro clima para o ambiente, muito mais acolhedor. E enquanto eu tô falando tudo isso, eu até tô me lembrando de uma matéria que eu escrevi para a revista Bendita no inverno do ano passado, né? E o desafio da reportagem foi justamente falar como é que a gente pode tornar os ambientes mais acolhedores no inverno, para que a gente possa trabalhar melhor, se sentindo melhor, né? E daí eu lembrei que eu falei muito a questão da iluminação e também das cores, né? Se a gente puder, no inverno, utilizar
cores mais quentes é muito bacana. E uma estratégia bem fácil de fazer é no próprio monitor, no próprio fundo de tela, colocar imagens de paisagens ou de pôr do sol, enfim, que dão essa sensação de calor, né? Ou até de uma praia que seja, imagens que nos lembrem o calor. E dentre as cores que mais nos lembram e nos dão essa sensação mais quente, estão aí os tons do amarelo, do laranja, que são cores que nos dão a lembrança do sol, né? E o sol nos dá esse aconchego, esse calor. Certo, gente? Então eu trouxe 3 pontos para hoje, super práticos para a gente investir neste frio e deixar os ambientes mais acolhedores. Então, principalmente a questão a gente falou da vegetação, colocar em qualquer lugar no ambiente de trabalho algo que lembre a natureza. Qual a cor adequada para a minha região nordestina? Pois é, Cleiton, faz muito calor aí, né? Então, o que a gente faz? Talvez aí para vocês é um desafio ao contrário do que eu tô falando, né? Então, a gente poder trabalhar com cores um pouco mais frias, que daí tem aí a cartela de cores, que entra aí o verde, entra o azul, é bacana para refrescar o ambiente. E na iluminação, mesmo que você precise refrescar o ambiente, trabalha com os tons mais neutros de temperatura de cor, tá? Que foi isso que eu falei, quando você olhar no próprio rótulo, vai ter ali temperatura de cor neutra. Então, vale a pena investir nessa, que não é um branco extremo, porque o branco extremo ele fica azulado, ele fica desagradável, mas também não é aquele amarelão, né, que vai aquecer visualmente o ambiente. Então, poder ter uma temperatura de cor um pouco mais neutra é bem bacana. Já tô chegando aí no fim, o Rafa tá lembrando também de eu falar de novo da qualidade corporativa, e aí tá o site que ele colocou, qualidadecorporativa.com.br. Então, só recapitulando, eu trouxe essas 3 questões da vegetação, a importância da vegetação e dos elementos naturais, a questão da iluminação que a gente falou agora por fim, e a questão dos aromas, da gente poder ter aromas aí e também iluminação que nos lembre, que nos dão essa sensação de aconchego, certo? Gente, por que eu tô falando desse assunto? Porque esse assunto veio de uma pergunta da Beth, da Elizabeth, tá? Que nos escreveu no início desse ano, perguntando como é que ela poderia deixar o ambiente dela de trabalho mais acolhedor. E eu escolhi esse momento, que é o inverno, que é aqui no sul principalmente, né? Apesar de ter gente aí da parte mais norte do país. E isso que é bacana no Brasil, né? A gente tem diversas regiões aí com climas totalmente diferentes, independente das estações do ano. Então, a Elizabeth nos mandou essa pergunta e é por isso que eu estou respondendo e é por isso que eu estou fazendo todos esses periscopes, tá? Então, se quem quiser me seguir, toda segunda-feira agora, eu vou estar abordando uma dessas perguntas. E para quem quiser me mandar uma pergunta, eu vou inverter, aliás, aqui a tela para mostrar para vocês o nosso site, então, e onde é que a gente está recebendo esses links de perguntas. Então, deixa eu inverter. Então, esse é o site, quem quiser me escrever, mandar alguma pergunta para fazer este periscope, bit.ly/ tudo maiúsculo, pesquisa de conteúdo, tá? Então, ali que a gente recebe essas perguntas, como eu disse, essa foi a pergunta da Beth, que ela mandou: como montar um local de trabalho aprazível na minha casa, e aqui nesse caso é um home office, né? Mas como montar assim, um local de trabalho mais acolhedor, mais agradável na casa dela. A gente pode utilizar essas três questões que eu falei: vegetação, aromas e iluminação. E para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, esse é o nosso site, qualidadecorporativa.com.br. Deixa eu tentar dar um ESC aqui para vocês. Boa, Rafa. Rafa é tudo maiúsculo. Pesquisa de conteúdo, porque eu fiz um teste escrevendo em minúsculo e não dá certo. bit.ly/ pesquisa aqui de conteúdo, tudo maiúsculo. Deixa eu entrar rapidinho aqui. Eu tô colocando no YouTube a gravação desses periscopes também, então quem quiser assistir os periscopes anteriores, deixa eu vir aqui, vai estar aqui, ó, periscope bate-papo. Então aqui tem alguns dos periscopes que a gente fez essa playlist, tá? Então aqui estão os que já foram feitos, sempre respondendo as perguntas, tá? O nosso perfil aqui no YouTube é Qualidade Corporativa Smart Workplaces. Ah, e o que eu queria falar também, deixa eu entrar aqui no nosso site só para vocês verem. Eu queria convidar vocês
Aqui está o nosso site, então qualidadecorporativa.com.br. Vocês podem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E aqui em publicações, e-books, a gente está com um e-book super, super legal, super completo, que tem tudo a ver com o que eu falei hoje, tá? Que é isso aqui, 10 passos para melhorar sua performance profissional através do espaço físico. Então é só fazer download aqui, é gratuito e tem muita informação, inclusive sobre questões de iluminação, de aromas, também de climatização, né? E para ser adequado e aplicado aí a diversos casos, seja esquentar ou esfriar e refrescar, viu, Cleiton, que estava perguntando. Então, voltando aqui para mim, gente, muito obrigada para quem estava online e também quem assistiu essa retransmissão. Eu fico totalmente à disposição para qualquer dúvida. É só entrar ali no nosso site e escrever ali na aba de contato para qualquer informação, certo? Eu desejo uma excelente noite para vocês e muito obrigado. Um abraço.